Então, estou aqui até agora sem tomar café da manhã, tentando pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, conforme as recomendações da Rainha Branca. Bem-vindo ao novo episódio da Pandemia Nossa de Cada Dia. A gente vai falar aqui sobre ideias que podem ser possíveis, mas que parecem impossíveis. A Rainha Branca, ela tem razão. A gente tem muito pouca prática em pensar em coisas impossíveis. A gente precisa praticar mais. O Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador do Instituto do Cérebro, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele também tem razão. Ele diz que a gente parou de levar a sério os nossos sonhos e a gente não entende que o sonho pode colocar em marcha um mecanismo de simulação do futuro. E aí a gente fica preso, né? Preso nesse presente sem horizontes. Mas então, nessa tentativa de pensar em alguma coisa, coisas impossíveis antes do café da manhã, como diz a Rainha Branca, mas também de pensar em coisas que parecem impossíveis, mas que podem se tornar possíveis. Eu fiquei aqui pensando, e aí eu comecei a pensar em como as nossas relações com a natureza foram se transformando ao longo do tempo. No começo a gente era assim, uma espécie como outra qualquer, mais um animal na superfície terrestre. Depois a gente começou a se achar melhor que as outras espécies, mas a gente ainda temia a natureza, os animais, os fenômenos climáticos que a gente não entendia, tudo mais. Mas depois o mundo foi girando, 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 e a gente começou a achar que a gente não era só melhor, é que a gente era super autossuficiente e que o resto da natureza consiste apenas em recursos que a gente pode utilizar. E parece que é bem nessa situação que a gente está agora, ou estava agora, quando fomos abatidos em pleno voo bastante desastrado, diga-se de passagem, pela pandemia nossa de cada dia. E isso, claro, obrigou a gente a repensar esse voo. Alguns acham que a gente simplesmente precisa arranjar mais combustível e sair voando na mesma direção que a gente já voava, e outros estão nessa balada de pensar em coisas que parecem impossíveis, mas que, se forem possíveis, podem tornar o futuro pós-pandêmico muito melhor. A gente conhece pouco a natureza, parece que a gente conhece muito em relação ao passado, mas a gente tem uma história muito curta na superfície terrestre e a gente conhece muito pouco da natureza. Mas o pouco que a gente conhece já nos permitiu fazer um uso bastante intenso da natureza. Tem esse uso óbvio, né? O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente coleta. Tem esse uso que não é tão óbvio, mas é razoavelmente óbvio, que é usar plantas como remédio, como veneno. Tem um uso que talvez não seja não é óbvio, que é, por exemplo, como a gente já falou aqui, usar uma enzima que está dentro de uma bactéria que depois funciona para auxiliar uma técnica biotecnológica e, por fim, vira parte de um exame, tanto para um teste de paternidade quanto para um teste de Covid-19. E tem aquelas coisas que são inspirações que a natureza fornece. Luzes de LED mais brilhantes, inspiradas em vagalumes, telas de dispositivos eletrônicos inspiradas na forma que as asas da borboleta refletem a luz. Tem um monte de coisas assim que são ideias que a natureza nos dá. Mas a natureza poderia nos dar outras ideias, que não são assim só para tecnologia mesmo. Ideias, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que é melhor.
A natureza, os sistemas descentralizados, por exemplo, o sistema radicular de uma planta, o conjunto de fungos que se intercomunicam, os cardumes de peixes, as colmeias, os formigueiros, os bandos de pássaro, nessas estruturas, nesses conjunto de organismos, as decisões são tomadas de uma forma descentralizada. Você não tem alguém que decide tudo e pronto. Não é assim que funciona. E essa descentralização mostra, do pouco que a gente conhece da natureza, que as melhores decisões são tomadas assim, de uma forma descentralizada, quando muitos fazem parte desse processo decisório. Isso poderia ser uma ótima inspiração para a gente. A gente poderia rever as nossas formas de tomada de decisão de uma maneira que a gente tivesse decisões onde mais pessoas fossem envolvidas. Talvez isso ajudasse a gente com os impasses e as crises que a própria democracia tem. Na verdade, se a gente fosse usar mesmo a inspiração da natureza como uma possibilidade de um outro futuro, a gente também ganharia muito, porque a gente teria muito mais diversidade, porque a natureza é muito diversa. Se a gente dá uma voltinha por aí, agora melhor não dar uma voltinha coisa nenhuma, melhor só olhar pela janela, você vai ver que a natureza se expressa de uma multitude de formas, né? Você tem plantas, você tem outros organismos, as plantas são todas diferentes, tudo isso é bem diferente e isso faz, essa diversidade são soluções que a natureza assume para lidar com um ambiente que está sempre em transformação. Se a gente pudesse se inspirar nessa diversidade, a gente poderia ter um mundo onde houvesse lugar para muitas mais possibilidades de formas de estar no mundo. Se a gente abandonasse essa régua tecnológica e essa ideia de que a acumulação de bens são essas duas coisas que fazem de um jeito de viver ser bem-sucedido, a gente poderia ter uma pluralidade de formas de estar no mundo. A gente poderia ter povos da floresta vivendo da maneira que eles gostariam de viver, mas que não fosse insustentável, que não fosse simplesmente na beira, como diz o Ailton Krenak, nas bordas do mundo, que fosse uma coisa central. Ou talvez não, talvez são as bordas do mundo a nova esperança realmente, e não essa... E talvez o centro já esteja podre, talvez seja a periferia, nas bordas do mundo, e essas outras formas de viver que deveriam nos inspirar. Mas enfim, se a gente levasse a sério a inspiração da diversidade da natureza, a gente poderia, de fato, ter uma coisa que parece super improvável hoje, mas acho que poderia ser melhor, poderia construir um mundo melhor, com mais respeito à diversidade, com mais solidariedade às outras espécies, aos outros organismos, às outras formas de viver. Isso, um mosaico de diversidade, de tudo. Seria bem interessante. Acho que eu consegui pensar em uma coisa impossível, então acho que agora eu já posso tomar meu café da manhã. Pois é, eu tinha pensado também na história da responsabilidade, não só da inspiração. Mas a responsabilidade vai ter que ficar para a semana que vem, porque eu preciso muito tomar café da manhã. Muita imunidade para todos nós.